Olá, boa noite, a paz do Senhor a todos. Eu gostaria, no dia de hoje, de convidar você para meditarmos num texto que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 3. Eu vou ler, o texto é um pouco extenso, mas preste atenção na leitura para que assim possamos contextualizar e entender e compreender o que o Senhor quer falar conosco através desse texto. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 3, no versículo 1. Diz, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e de Traconides e de Lissânias, tetrarca de Abeline, sendo Anás e Caifás, sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Como está escrito no livro da palavra do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará, todo monte e outreiro e tortuoso caminho se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação. João dizia, pois, às multidões que saíam para ser batizadas por ele, a raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzei, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Também já está posto o machado e a raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Ao que lhe perguntavam as multidões, que faremos, pois? Respondeu então ele, aquele que tem 2 túnicas, reparta com o que não tem nenhuma, e aquele que tem alimentos, faça o mesmo. Chegaram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobrareis além daquilo que vos está prescrito. Interrogaram também os soldados, e nós, que faremos? Disse-lhe, a ninguém que queirais extorquir coisa alguma, nem deis denúncias falsas, e nem contentais com os vossos soldos, os vossos ordenados. Então, paramos aqui na leitura e vemos algo que Lucas nos chama a atenção aqui para uma denúncia. Ele faz uma denúncia nesse texto. A denúncia é a seguinte. Ele começa apresentando as autoridades da época por ordem política. E ele começa a dizer aqui que no ano 15 do império de Tibério César, César é o imperador de Roma, e ele começa a listar as autoridades por ordem hierárquica, a hierarquia das autoridades. Ele começa com as autoridades políticas, militares, e ele vai para as autoridades religiosas da sua época. Ele faz questão de deixá-las por último, para ele fazer essa denúncia. E ele aponta aqui Anás e Caifás como sumos sacerdotes. Isso, no plural, sumos sacerdotes. Sendo que, no reino de Deus, na instituição do tabernáculo, do templo, só existia um sumo sacerdote. Não tinha 2 sacerdotes. O sacerdote assumia após a morte do outro sacerdote, do sumo sacerdote. Então, ele não tinha como existir 2 sumos sacerdotes, tendo um vivo ainda. E Anás e Caifás, ambos genros e sogros, eles se autoproclamaram os sumos sacerdotes da sua época. E eles instituíram a famosa instituição
de geração para geração, né? A dinastia, ou seja, o reinado sequencial. Não estou dizendo aqui que pastores não tenham filhos ungidos que sejam pastores. Sim, tem, mas na hierarquia certa, correta. E na denúncia de João Batista, quando ele faz, de Lucas, na denúncia de Lucas, que ele apresenta as autoridades por ordem cronológica de tempo e de lugares e de poderes, ele apresenta Anás e Caifás como sumos sacerdotes. Mas o texto diz que veio a palavra do Senhor a João Batista no deserto, filho de Zacarias, que era o sacerdote da sua época. João Batista, filho de Zacarias. Lucas faz uma denúncia aqui dizendo que essas autoridades existem, mas Deus fez a transferência de autoridade para o sacerdócio real, verdadeiro da sua época. Pela cronologia, o tempo dos sacerdotes seriam eles. João Batista, veio a palavra a ele no deserto. Deus, em forma de protesto, se manifestou a João no deserto e não se manifestou a Anás e Caifás no templo, para dizer para eles o seguinte: olha, vocês se corromperam, vocês instituíram sacerdócios, sumos sacerdotes duplos, você já está garantindo o futuro do seu genro. Você já está deixando a tua família encaminhada no reino. Não é assim que as coisas funcionam. Você pode incentivar, você pode ajudar, você pode dar o dom, trabalhar com o filho, você pode, não é pecado. Não é errado, desde que ele tenha o chamado, desde que ele seja realmente compromissado com a obra, não está errado. Mas você não pode instituí-lo antes, você vivo, e ele, ou você entrega o ministério para o teu filho, e você, olha, a partir de hoje meu filho irá conduzir, ou então meu filho vai ser aqui o segundo na hierarquia do ministério. Não tem problema, não está errado isso. O que está errado é 2 sumos sacerdotes. E o povo se corrompeu. Então a palavra de Deus veio a João Batista no deserto. Aqui nós temos 2 modelos de igreja. A igreja do deserto e a igreja do templo, de Anás e Caifás. Então a palavra se manifestou no deserto. E era um povo sedento. Diz que João correu todas as regiões circunvizinhas do Jordão, pregando a palavra de arrependimento, coisa que não era ensinado mais no templo. Porque toda a multidão ia ter com João no deserto. Por quê? Porque ali estava a palavra de Deus. Ali estava a verdadeira palavra de Deus. O templo só tinha os rituais, só tinha os sacrifícios. Não tinha mais a palavra. E Deus se manifestou a João Batista no deserto. E a multidão ia ter com ele. E João Batista, ele era um pregador, um homem dedicado. Ele dizia para a multidão: olha, raça de víboras. Víboras é serpentes. Suas serpentes venenosas. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ou seja, João Batista está cobrando uma coisa aqui. Quem vos ensinou? Onde eles aprendiam? No templo. Onde eles tinham o ensino? No templo. Na congregação, nas sinagogas. Mas a liderança local não estava preocupado com o arrependimento e a salvação das pessoas. Tanto é que João Batista, Lucas faz essa denúncia que ele vem pregando: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ou seja, vocês aprenderam isso onde? Arrependei-vos. Arrependimento do batismo de João Batista. E no versículo 1, chama a atenção para o sacerdócio duplo. No versículo 2, o versículo 2 é que chama a atenção para o duplo sacerdócio. Na parte B do versículo 2, veio a palavra de Deus a João Batista no deserto. Não foi no templo. Deus se manifestou
no deserto. Deus não tinha mais espaço no templo. Não cabia mais. Deus se viu rejeitado no templo, porque as hierarquias, os jeitinhos, as manobras, aquela condução, aquela coisa que ninguém está, mas ninguém vai perceber, ninguém está vendo, aquele mexer de peças, de tirar pastor daqui, botar pastor ali, botar pastor acolá, favorecer pastor A, pastor B, pastor C no ministério. Não. Deus está vendo isso também. Se você está sofrendo com isso, ore a Deus. Vá para o deserto. Se te mandarem ir para o deserto, vá. Porque a palavra do Senhor vai a ti no deserto. João Batista transformou o deserto na maior congregação da sua época. O texto diz que a multidão ia ter com João Batista. E era uma multidão perdida, sem orientação. Uma multidão sem ensino. Uma multidão sem palavra. Uma multidão sem dedicação, sem visitação. Uma multidão abandonada. Uma multidão que só ia lá ver um ritual. Talvez você esteja assim hoje. Vai no culto só para cumprir uma agenda. Ah, porque se eu não for, o pastor não vai me ver, os irmãos não vão me ver, vão me visitar, então eu preciso ir. Talvez você esteja perdido. Outra denúncia que Lucas faz aqui. Havia uma distância entre o povo e o altar. O povo não tinha mais acesso ao altar, à palavra. O povo não tinha mais acesso. Eles passaram a ter com João Batista. O povo se aproximou de João Batista. E nós que estamos no reino de Deus, vocês que estão dirigindo congregações, pregando, vocês que têm ministérios, você que tem pastores, você que é pastor presidente, você que congrega em algum lugar, faça de tudo para não distanciar o povo do altar. Faça com que o povo se aproxime do altar. Faça que o altar seja lugar acessível ao povo. E para que o altar seja lugar acessível ao povo, você precisa fazer esta aproximação, descendo do altar, estando no meio da congregação, servindo a congregação, abençoando a congregação, direcionando a congregação, ensinando sua congregação, voltando sua congregação a voltar a buscar a Deus, trilhar os caminhos do Senhor. Então, João Batista aqui aproximou o povo do altar. Ele trouxe a palavra de arrependimento ao povo. E a multidão ia buscar, ia ter com João Batista. Agora, você já imaginou? O templo, um lugar confortável. Eu podia levar meu sacrifício, minha oferta, deixar ali. Ou eu podia sentar no templo. Eu podia prestar meu ritual, meu culto. As sinagogas, lugar confortável, arejado. Não, João Batista estava no deserto, quente. Quente de dia, frio de noite. Mas a multidão abria mão do conforto para ouvir a palavra. A multidão abria mão. Talvez a multidão abra mão hoje do ar-condicionado, da infraestrutura, do super telão, do super palco, do super púlpito, abra mão da super câmera, dos holofortes, abra mão de tudo. Elas podem ir ao deserto, ouvir a palavra. Elas podem buscar a palavra. Eu não estou pregando aqui rebeldia para você abandonar. Não é errado você ter estrutura. Não é errado. Olha o Palácio de Salomão. Para quem infraestrutura é melhor do que aquela? E construído por um homem de Deus, pela aprovação de Deus. Não é errado você ter estrutura. Não venha ter espírito de miséria, não. Entenda a mensagem. É para você aproximar o povo do altar. O povo precisa se aproximar do altar. Anás e Caifás fez com que o povo se distanciasse do altar. O povo não estava próximo ao altar. João Batista trouxe o povo de volta ao altar, batizando-os para o arrependimento dos seus pecados. E nisso, fazendo a preeleição, trazendo já a vinda de Jesus, anunciando o reino de Deus, que a chegada do Messias. E Isaías profetizava outrora acerca disso. A voz do que clama no deserto. Clamar é pedir. Clamar é gritar. Clamar é suplicar. Clamar
é trazer a existência do reino de Deus. E o que me chama a atenção aqui, que a multidão estava perdido. E João Batista diz, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ele faz uma denúncia aqui. Alguém ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Não, eu estou trazendo que ninguém pode fugir dessa ira vindoura. Arrependei-vos. Arrepender aqui é mudar de atitude. E a multidão perdida, diz o texto que ela pergunta no versículo 10, e a multidão diz, o que faremos? Sem norte. Um povo sem orientação. Um povo que não sabe o que fazer. Um povo perdido, batendo cabeça. E nós visitamos algumas igrejas, algumas congregações, alguns lugares, e chegamos lá, encontramos um povo sem cabeça, sem norte, sem orientação, sem direção. Tem igreja aí que o projeto dela é ter culto no domingo, ou um dia na semana. É o projeto definitivo. O povo está batendo cabeça. Aqui a multidão chega para João no versículo 10 e diz, o que faremos, pois? Nos orienta. É um povo sem norte. Um povo perdido. Porque a distância entre o povo e o altar faz com que o povo entre na perdição. O povo fique sem orientação. Então, você que está dirigindo uma congregação, não importa quantas congregações ou subcongregações você tem na sua mão, aproxime o povo do altar. Aproxime seus obreiros do altar. Ensine seus obreiros a trazer o povo para o altar. Não distancie o povo do altar. Mantenha o povo no altar. Altar, na antiga aliança, era o lugar de sacrifício, de adoração. Altar construído também era um lugar de adoração e de sacrifício. O altar que Elias fez para fazer o sacrifício contra os profetas de Baal, lugar de sacrifício e adoração. Ele disse, se eu sou homem de Deus, profeta de Deus, que caia fogo do céu. Se tu és Deus sobre Israel, caia fogo do céu. Ele fez o sacrifício e adorou ao mesmo tempo. O altar que Abraão preparou para sacrificar Isaac, que foi substituído pelo cordeiro, lugar de sacrifício e adoração. A pedra que Jacó edificou sobre o caminho quando ia para a casa de Labão, um lugar de adoração e de compromisso, de sacrifício. Então, o altar que o povo construiu quando atravessou o Jordão com as 12 pedras, memorial. O povo precisa do altar como uma referência. O altar é a referência. O altar é o lugar de aproximação. Aproxime-se do altar. Busque a Deus. Clame a Deus. Ore a Deus. Oriente. Busque a orientação de Deus, como das autoridades instituídas por Deus na terra. Os pastores, obreiros, presbíteros, diáconos, obreiros, porteiros, todo mundo pode te dar uma orientação. Deus fala com você através de qualquer homem de Deus nessa terra para te instruir, te orientar e te edificar. Então, João Batista estava pregando no deserto e a multidão veio sedenta. O que faremos? Eu já disse, um povo sem norte. Agora, veio outra categoria de pessoas, no versículo 12. Sabe quem procurou João Batista? Os publicanos, ou seja, os cobradores de impostos. Foram a João Batista, procuraram ele. E nós, o que faremos? Sabe o que João Batista disse a eles? Olhe, vocês não cobrem mais imposto além daquilo que já foi instituído. Lembra-se de Zaqueu? Que queria restituir 4 vezes mais aquilo que outrora ele tinha cobrado do povo a mais? Lembra-se? Então, os publicanos, no versículo 12, foram a João Batista e perguntaram, olha, e nós, na nossa condição, qual a nossa situação? João Batista fez o quê?
orientou. Sabe por quê? Eles não tinham essa orientação no templo, nas sinagogas. Não, eles não tinham. Então João Batista disse, não cobrem o imposto além daquilo que está prescrito. Ou seja, qual a tabela do imposto? X. É X que vocês vão cobrar. Os publicanos, querendo se arrepender, buscando o arrependimento, buscam uma orientação. O que faremos nós? Olha, uma categoria de pessoa que era rejeitada, que era mal vista, um pecador querendo se arrepender, querendo buscar o arrependimento, procura a autoridade sacerdotal da época, o profeta de Deus, o homem de Deus. E o que podemos fazer para mudar? Para deixarmos de ser raça de víboras. Aí, no versículo 14, vem outra categoria de pessoas, os soldados romanos. E nós, o que faremos? Sabe o que ele diz? Não levanteis falso testemunho. Não levem alguém para um tribunal com audiência com falsa acusação. E ele fala, e vos contentai-vos com o vosso soldo, ou seja, com o vosso salário. Não usem a posição militar para pegar suborno, para pegar dinheiro do povo, não extorquir o povo. Ou seja, a multidão que outrora estava perdida, sem norte, sem orientação, encontra em João Batista alguém para conduzi-los, para orientá-los, aconselhá-los. E João Batista passa o seu ministério pregando o arrependimento. Veio a multidão, depois a denúncia de Lucas, aqui depois outras categorias de pessoas específicas, publicanos, eles vinham a João Batista, soldados, eles vinham a João Batista. O texto começa com as autoridades políticas, militares e religiosas, e vai descendo as hierarquias, cobradores de imposto, até chegar nos soldados. Todo esse povo estava desorientado, sem o norte. Todo este povo estava perdido. Todo este povo não sabia a direção de onde ir. E ouviu a palavra do Senhor, veio a palavra do Senhor a João Batista no deserto. No deserto. A Bíblia faz questão de dizer no deserto, para diferenciar o deserto da estrutura, do templo, do local. Nem sempre a estrutura e o local têm a palavra. Mas se você tem a palavra, você conhece a Deus, você busca a Deus, você orienta a Deus, você vai criar estrutura para o seu povo. Crie primeiro uma estrutura espiritual. Edifique uma estrutura espiritual. Depois façamos a estrutura terrena. Porque, lembre-se, até no deserto, Deus manda a palavra. Não é o local, e sim a pessoa, e sim o chamado, o compromisso, o homem de Deus. O homem de Deus, a pessoa de Deus. Então, que nós possamos meditar nesta palavra e aprender nesta palavra, ver e ouvir a denúncia de Lucas, aqui no capítulo 3, sobre o que estava acontecendo com o povo de Deus. Que Deus, pois, possa nos abençoar rica e poderosamente, que esta palavra chegue ao seu coração e que você tire dela frutos de mudança, de vida e um aprendizado para os nossos corações. Que Deus, pois, assim nos abençoe.